Paz do Senhor, queridos. Amém. Nós, essa manhã, estamos sem o André, né? E a gente fica mais silencioso, né, gente, o culto sem o André. Faz falta. Ele deve tá dando um jeito de dar... Tá estranho esse som ou é só impressão minha? Para vocês também tá? Parecendo que eu estou dentro de uma garrafa. É essa sensação que eu estou dentro de uma garrafa. O André, ele fica de lá, mas ele fica acompanhando tudo que acontece, né? Fica se atualizando de tudo que acontece. Então, ele deve estar dando um jeito daqui a pouco de dar uma olhadinha lá na live. E essa manhã, quero compartilhar com vocês sobre algo que o Senhor colocou no meu coração. Apaga a luz aqui para os slides ou não precisa? Sim? Então, apaguei. Compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. Inclusive, ministrei essa mesma palavra com as mulheres lá da ICT de Pirituba ontem. Algo que o Senhor está nos chamando para fazer, né? Nós, esse ano, eu não sei quantos se lembram, mas nós começamos o ano já falando que era momento de avançar. Nós estamos vivendo aí um tempo diferente aqui na nossa igreja, né? De crescimento, de organização ministerial e de departamentos sendo criados, instituídos, né? De expansão, indo para um lugar, em nome de Jesus, que essa semana vai sair, em nome de Jesus, um lugar mais funcional para que a gente possa também estar já fazendo projetos que nós já temos no coração, o Senhor já colocou, e que ainda o espaço aqui não nos dá essa possibilidade. No final do culto, Samuel vai falar para a gente de um desses projetos que já vai estar em andamento no próximo prédio, em nome de Jesus. Então, orem por isso. Nós precisamos que essa semana as coisas se regularizem, né? Para que vocês saibam que está emperrado aí a documentação com o seguro. É a Porto Seguro que está demorando para trazer, embora a gente já tenha o seguro da Porto Seguro aqui nesse prédio, tem aí uma enrolação com a Porto Seguro, mas vamos orar por isso, amém? Então, hoje nós vamos falar sobre que é tempo de frutificar. É tempo de frutificar. Para que a gente fale sobre isso, eu quero usar 2 textos hoje. O primeiro que eu vou usar, um pouquinho maior, é só para que a gente tenha uma ideia, traga aí um contexto sobre o que a gente está buscando compreender, e depois nós vamos para um outro texto no Novo Testamento. Mas abra sua Bíblia em Ezequiel 19, nós vamos ler os versículos 10 ao 13, Ezequiel 19. Sua mãe era como uma vide em sua vinha plantada junto à água, era frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Aí aqui a gente vê esse versículo, é bonito, né? Sua mãe era uma vinha plantada junto à água, era frutífera, seus ramos, né, cheios, graças às muitas águas. Aí a gente vê esse versículo aqui, ele é bem bonito, né? Passa algo frutífero. Mas vamos ver o que aconteceu com essa videira, com essa vinha? Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo a folhagem espessa. Chamava a atenção por sua altura e por seus muitos ramos, mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar em seus frutos, seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Que texto, né? Não é nada animador esse texto aqui, para a gente começar uma mensagem falando que é tempo de frutificar. Porque aqui a gente está falando de uma vinha que foi arrancada, que os seus galhos foram lançados ao fogo e que agora está plantada numa terra seca, num deserto. Ela não frutifica mais. Para a gente compreender o que é que está acontecendo aqui, a gente precisa entender que esse texto, ele é uma representação, a vinha, na verdade, ela traz uma representação de Israel. E Israel, ele, no Velho Testamento, por muitas vezes, ele é representado como videira, como a vinha.
E Israel, ele era como essa vinha, como essa videira, que tinha tudo para frutificar. Ele estava ali, os seus ramos eram frondosos, eram bonitos. Ele era o povo escolhido, o povo da aliança. E Israel tinha tudo para frutificar. Mas, por causa da sua desobediência, da sua murmuração, ele foi com fúria arrancado, atirado no chão. Essa videira teve os seus galhos arrancados e se tornou infrutífera. E esse texto de Ezequiel 19... é interessante a gente observar que ele faz um paralelo lá com Isaías 5, quando tem a canção da vinha. Então, é um paralelo. E em ambos os casos, essa videira é a representação de Israel, é essa videira que tinha como propósito produzir frutos para o seu proprietário. Se você plantar uma videira na sua casa, o que você espera que ela faça? Frutifique. Que ela te dê o quê? Uvas. Que ela te dê o fruto. E Israel tinha essa missão, produzir frutos, como videira que ele era, como vinha que ele era, como ele vinha, como ele representava. E essa videira fracassou. Então, esses dois textos, tanto Ezequiel 19 como Isaías 5, são paralelos e eles demonstram o fracasso de Israel em cumprir a sua missão. Israel fracassou em cumprir a sua missão como povo escolhido, se tornando desobediente, murmurador e idólatra. Mas aí, gente, em contraste com Israel, em contraste com essa videira infrutífera, vem Jesus. E ele afirma lá em João 15, 1, que é o outro texto que nós vamos trabalhar. Eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele vem aqui e ele diz: Israel fracassou na missão de ser videira, mas eu sou a videira verdadeira, justamente a videira que Israel não soube ser. E ele diz mais, lá em João 15, versículo 5, que diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E tem um adendo aqui que é muito importante. Pois sem mim, nada vocês podem fazer. Não podem fazer coisa alguma. Jesus aqui, é muito interessante algo que a gente vai observar. Ele está dizendo aqui, eu sou a videira. Jesus, ele fala no Evangelho de João 7 vezes essa palavra eu sou. Por 7 vezes Jesus ele vai dizer eu sou. E essa última é a última vez que no Evangelho de João ele fala. A gente vai ver aqui as 7 vezes que Jesus disse eu sou. Ele diz primeiro, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Gente, se tem alguém que não tem crise de identidade é Jesus. Ele sabe exatamente quem ele é. E nós precisamos aprender com Jesus. Ele sabe quem ele é. E aqui nós vemos Jesus se apresentando como o grande eu sou. E nós vamos hoje então compreender como nós vamos ser frutíferos? Como nós podemos ser frutíferos se nós nos atentarmos para o ensinamento do grande eu sou? Como e por que nós vamos dar frutos? Para que nós vamos dar frutos? Qual é a razão desses frutos? E a primeira coisa que nós vamos aprender então é que você não precisa se esforçar para dar frutos. Você precisa permanecer. Não é sobre se esforçar, é sobre permanecer. Jesus está dizendo aqui, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês e vocês darão muitos frutos. Não é vocês darão pouquinhos frutos, alguns. Vocês darão muitos frutos. Então, vejam aqui que o imperativo não é sobre vão e deem frutos. O imperativo aqui é sobre permanecer. Nós devemos permanecer em Jesus. É esse o nosso esforço, precisa ser em permanecer, em ficar
em ficar enxertado na videira que Jesus. E ele é muito claro quando ele diz que sem ele, nada a gente pode fazer. Nada. Então, não é possível que a gente se esforce para fazer coisas se nós não estivermos enxertados na videira que é Jesus. Então, nós vamos destacar isso aqui agora. O fruto não se dá por esforço. Não se dá, mas ele se dá por permanência. Você não pode fazer nada para dar fruto. Sabe por quê, gente? Porque você é galho. Você é galho. Eu e você somos os ramos. E a videira é Jesus. Então, para que a gente possa frutificar, eu dependo da videira. Eu não posso, como galho, decidir. Se eu, como galho de um pé de limão, decido da manga, não. Quem é que determina qual fruto que eu vou dar? É a árvore. É o tronco, é a base, é a matriz, é a raiz quem vai determinar os frutos que eu vou dar. Então, como galho, o meu trabalho é permanecer enxertado na videira, permanecer enxertado na raiz. Então, nós vamos ver aqui que frutificar demanda um esforço no sentido de permanecer e não de dar os frutos. Entendem isso? Que a diferença aqui do esforço não é de eu querer fazer e trabalhar para os frutos aparecerem. Eu preciso me esforçar para permanecer em Jesus, para ser constante, para ficar, para persistir. Uma vez eu usei um exemplo aqui, eu não lembro exatamente do que a gente estava falando, mas eu usei um exemplo até da academia, falando com vocês que se a gente entrar na academia amanhã, estou precisando fazer, inclusive estou mesmo, mas assim, não é sobre mim hoje a situação aqui. Mas se você hoje decide que precisa começar a fazer exercício, e começa a fazer esse exercício amanhã. Aí você se olha no espelho antes de sair para a academia e fala, agora vai, agora eu vou. Aí você vai na academia e malha, fica horas lá e volta para casa. Quando você se olhar no espelho, alguma coisa vai ter modificado? Alguma coisa vai ter modificado? Por quê? Porque acontece de uma hora para outra. São meses de trabalho, são meses. A única coisa que vai ter modificado é que você vai estar quebrado e vai ter que tomar um Dorflex. Isso com certeza vai ter acontecido. Mas não vai ter uma modificação de uma hora para outra. Porque permanecer na academia, ser constante, demanda esforço. E permanecer na videira demanda esforço também da nossa parte. Esse é o esforço que nós precisamos ter. Nós não precisamos ficar preocupados em dar frutos, em demonstrar esses frutos, porque se você e eu estivermos na videira, nós vamos naturalmente dar frutos. Nós vamos naturalmente permitir que esses frutos aconteçam. Você já... vamos pensar agora, falando nessa questão de não ter esforço para dar fruto. Alguém aqui tem pé de fruta em casa? Alguma coisa que dê fruto? Gente, ninguém tem. Ah, Fernando mora num sítio, né? Era só o que me faltava. Tem também, irmã Sheila? Não tem nenhum frutinho. Mas tem pé do que lá, Fernando? Um só, vai. Eu sei que tem um monte de coisa. Carambola. Aí você já chegou perto do pé de carambola quando ele está dando fruto e ouviu ele gemendo de dor para botar a carambola para fora? E fala, preciso pôr essa carambola para fora. Tá doendo. Já ouviu, Fernando? Ele se esforçando para botar a carambola para fora? Porque não é necessário esforço para dar fruto. Mas esse pé de carambola, muito provavelmente, precisou enfrentar ventos, chuvas, tempestades. E precisou ser forte para permanecer plantado. É assim que nós somos. É assim que nós somos. Nós precisamos permanecer plantados, enxertados na videira. Não é o nosso esforço que vai fazer com que desabrochem, né, os frutos em nós. Isso não depende absolutamente em nada de nós. Em nada. Sem mim, nada podeis fazer. Frutificar é um movimento absolutamente natural. De uma planta bem plantada, bem cuidada, podada. É necessário a poda também. Então, é um movimento absolutamente natural. A árvore nenhuma, ela se esforça para dar fruto, mas ela precisa se manter conectada.
ela precisa estar conectada, porque senão ela vai morrer e também não dará frutos nenhum. E é por isso, e é isso que Jesus ele está nos ensinando. Você quer frutificar? É uma pergunta para mim e para você. Você quer frutificar? Você deseja frutificar? Então permaneça em mim e eu vou permanecer em vocês. E os frutos nascerão. Mas vamos ver então o que significa permanecer, porque a gente já entendeu que não adianta eu me esforçar para frutificar. Eu preciso me esforçar para ser constante e permanecer na videira. Vamos entender então o que é esse permanecer. Como que eu sei se eu estou permanecendo na videira? Será que existem sinais que demonstram se eu estou constante e permanecendo na videira? Creio que existam muitos, mas eu quero falar de 2 sinais aqui que nos mostram e apontam para discípulos que estão permanecendo na videira e que, consequentemente, já estão dando frutos e darão muito mais frutos ainda. Porque permanecer, gente, é uma coisa bem clara aqui para a gente. Permanecer não significa não se desviar da igreja. Não significa que eu venho à igreja todos os cultos. Permanecer não é sobre ficar no templo, no local físico, mas é permanecer em Jesus. E esse permanecer em Jesus é demonstrado através de frutos que nós damos aqui na igreja, fora da igreja, dentro de casa e em todos os lugares em que nós estamos. Então, 2 sinais de que eu estou permanecendo em Jesus. Primeiro, a obediência aos mandamentos de Cristo. Se nós permanecemos em Jesus, nós obedecemos os seus mandamentos. Olha o que está escrito lá no versículo 10 do capítulo de João que nós estamos lendo. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha que coisa mais linda. Jesus ele está dizendo aqui, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão ficar aconchegados no meu amor. Assim como ele obedeceu e obedece os mandamentos do Pai, ele permaneceu no amor do Pai. Da mesma maneira que ele permaneceu no amor do Pai, nós permaneceremos no amor dele, se nós obedecermos aos seus mandamentos. E a gente, quando pensa em obediência, às vezes essa palavra ela vem carregada de uma sensação de submissão, né? E de conotações ruins aqui, terrenas para nós. Mas a obediência, ela é uma cerca de proteção natural que o Senhor coloca ao nosso redor. A obediência, ela é algo natural de quem foi resgatado. Se eu fui resgatado por Jesus, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei para onde eu estava indo, eu sei quem sou eu obedeço ao Senhor e não é algo pesado. O jugo do Senhor Jesus, ele é o quê? Leve, suave, não acrescenta dores. Então a obediência, ela não é algo pesado, ela é algo natural, prazeroso, traz alegria àquele que já foi resgatado, aquele que já foi salvo por Jesus. Nós estávamos falando em obediência, obedecer aos mandamentos de Jesus. Quando nós estávamos aqui tratando com os jovens na jornada de sexualidade, nós falamos sobre pecados de imoralidade sexual. Né? Nós trouxemos aqui alguns desses pecados de imoralidade sexual. E quando a gente falou sobre pornografia, sobre masturbação, e a gente trouxe, de acordo com a Bíblia, que isso é pecado. Ah, mas é pecado. Mas é pecado por quê? Por que eu preciso obedecer a Deus em não consumir pornografia? Por que eu preciso obedecer a Deus em não ter esses pecados de imoralidade sexual? Existe uma razão. Tudo que Deus coloca para nós como mandamento, existe uma razão. Não é aleatório, porque Deus não é autoritário. Deus não é autoritário. Tudo que Ele coloca para nós, existe uma razão. E a gente conversou aqui sobre isso. A pornografia, por exemplo, diminui o cérebro de tamanho. Anatomicamente, diminui o cérebro de tamanho. A pornografia faz com que as pessoas fiquem com raciocínio lento.
Não tenham essa empatia. Ela altera o funcionamento cerebral. Deus sabe dessas coisas. E é por isso que Ele coloca mandamentos para nós, para nos proteger. E às vezes a gente encara a obediência como um fardo, como algo pesado. Quando o Senhor coloca situações na nossa vida e a gente precisa obedecer, e a gente precisa entender que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor não está cortando o nosso barato, deixando a gente, não pode fazer nada. Crente não pode fazer nada. Crente é sem graça, não pode fazer nada. Na verdade, o Senhor está cuidando de nós. Então, a obediência, ela é natural. Ela é natural daquele que foi resgatado. E isso é um sinal de que eu estou permanecendo em Deus. É sinal de que eu estou permanecendo. Sabe, quando a gente é desafiado pela tentação do pecado, pode parecer difícil demais permanecer firme. A gente é tentado não só na área sexual, como eu acabei de citar, mas nós somos tentados no nosso trabalho. Nós somos tentados na faculdade, na escola. Nós somos tentados dentro de casa. Ou como a gente é tentado dentro de casa, né? A perder as estribeiras com todo mundo. A gente é tentado. Às vezes eu não consigo resistir. Mas a gente é tentado o tempo inteiro. Quando a gente consegue resistir às tentações e obedecer ao Senhor, é algo tão prazeroso, não é? É uma satisfação tão grande quando a gente consegue, porque lidar com as consequências do pecado é mais pesado, é mais difícil do que obedecer. Então obedeçam ao Senhor, porque é mais difícil lidar com as consequências da desobediência do que obedecer. A obediência é sinal de permanência na videira, e quem permanece frutifica. O segundo sinal de que você está permanecendo na videira e de que você é uma pessoa frutífera, seguir o exemplo de Jesus. Lá em 1 João 2,6, afirma que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se você afirma que você é de Jesus, você deve andar como Jesus andou. Não tem jeito. Você precisa andar como ele andou. E aí eu queria pedir para que você e eu nos analisássemos aqui agora em alguns pontos. Porque como é que Jesus andou? De que maneira Jesus andou? Como que Jesus era? Jesus, ele era compassivo. Jesus, ele era manso, humilde de coração. Jesus, ele era perdoador, pacificador. Como que nós temos sido nessa área de sermos pacificadores? Tem vezes que a gente põe mais lenha na fogueira do que pacifica. Que a gente quer mais é ver o fogo no parquinho do que fazer a coisa, né, ali acalmar. Não é sobre a gente colocar panos quentes nas coisas, mas é sobre a gente não ser aqueles que vai instigar cada vez mais a ira do outro. Jesus andava dessa maneira, ele estendia a mão a quem necessitava. Você anda desse jeito? Esse é o seu proceder na sua vida diária. Tem sido pacificador, perdoador, tem sido essa pessoa que se coloca de maneira humilde, mansa, ou tem caminhado contrário a tudo isso? Porque se você diz que permanece em Jesus, você precisa andar como ele andou. E isso é sinal de que você está enxertado na videira. Se esses sinais não estão aparecendo na sua vida, se preocupe e corra atrás. Porque você precisa estar enxertado na videira para que você emita esses sinais. Essa era uma característica dos discípulos. A Bíblia diz lá em Atos 4, depois que Jesus já tinha ressuscitado e ido aos céus, os discípulos estavam pregando e os judeus olharam para eles, e quando olharam para eles, eles reconheceram que os discípulos haviam estado com Jesus. Que coisa linda! Eles reconheceram que os discípulos haviam estado com Jesus. E quando olham para você, quando olham para mim, as pessoas podem ver que você anda com Jesus, que você esteve com Ele. É possível ver, porque naquela época era literal mesmo, eles andavam mesmo juntos. Andavam ali no deserto. Mas existem evidências que podem mostrar se eu e você estamos andando com Jesus.
se nós temos permanecido na videira e se a gente tem cultivado um relacionamento com Jesus. Lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo ele fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, vamos pensar lá na mexerica, eu gosto muito desse exemplo, porque é o exemplo que eu melhor entendo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é como uma mexerica. E ele tem vários gomos. Vamos falar quais são? As crianças são boas nisso, hein? Quais são as facetas do fruto do Espírito? O amor, a alegria, paz. Muito bom. Tem umas diferencinhas, né? Aí, então, alegria, paz, paciência, amabilidade ou benignidade, que é a mesma coisa, bondade, fidelidade, mansidão e o mais difícil de todos, domínio próprio. Vocês acham que é o mais difícil? Eu acho que é um dos mais difíceis, domínio próprio. Mas é necessário que a gente desenvolva esses frutos. Nós precisamos desenvolver, porque na verdade o fruto é um só. E não dá para eu ter só alegria. Não dá para eu ter só paciência. Eu preciso, se eu tenho bondade, eu preciso ter benignidade também. A bondade são atos que são externados, mas a benignidade é aquilo que é interno, aquilo que é amabilidade. A pessoa que é boa por essência e não somente nos atos, é na essência. Então não dá para eu ter só algumas facetas do fruto, eu preciso demonstrar todas essas facetas aqui. Então, nós precisamos entender que a nossa conduta, o nosso comportamento, ele deve refletir a nossa nova natureza. Se eu digo que eu nasci de novo, se eu digo que eu sou de Jesus, o meu comportamento precisa expressar o fruto do Espírito de Gálatas 5. Eu preciso expressar o fruto no meu comportamento, na minha conduta. Isso precisa ser coerente. Sabe, se eu falo que eu estou enxertado na videira, o fruto que eu dou precisa ser coerente com a fonte a qual eu estou conectada. Não dá para manga nascer de pé de limão. Não dá para nascer lá no pé de carambola do Fernando, nascer morango. Não vai dar. Então o meu fruto precisa ser coerente com a fonte que eu estou conectada. Aquilo que nós fazemos e que nós somos vai externar a intensidade do relacionamento que a gente tem com Jesus, ou pior, a falta dele. Aquilo que eu sou, a minha conduta e o meu comportamento vai externar para outras pessoas o quanto o meu relacionamento com Jesus é intenso ou o quanto eu não tenho relacionamento nenhum com ele. Aí, então, vamos ver, no segundo ponto aqui, a gente já viu, então, que não dá para se esforçar para ter fruto. A gente precisa, então, permanecer. A gente precisa entender bem isso, porque se a gente quer frutificar, a gente precisa entender qual é esse processo. Primeiro, eu não me esforço, eu permaneço. E a segunda coisa é, qual é a motivação para dar fruto? Para que eu quero dar fruto? Qual é a minha motivação? Tudo que a gente faz com alguma intenção, não é verdade? Tudo na vida a gente faz com alguma intenção. Quando a gente olha lá no versículo 8 do capítulo 15 de João, o que Jesus diz lá? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. A nossa motivação, a nossa intenção, o motivo da nossa frutificação precisa ser absolutamente o fato de que Deus é glorificado. Absolutamente o fato de que Deus é glorificado. Se for uma outra intenção, nós já estamos errados. Precisa ser para glorificar o nome do Senhor. Nós frutificamos por causa dele, porque estamos na videira, e automaticamente devolvemos esse fruto e a glória desses frutos para o Senhor. Automaticamente volta a glória para o Senhor, porque é Ele quem deve ser glorificado. Houve um momento na vida dos discípulos, não sei se vocês lembram desse episódio, quando eles começaram a disputar quem era o maior no reino dos céus. Quem era o maior ali entre eles? Quem ia ficar num lugar melhor lá nos céus? E eles ficam ali entre eles disputando. Talvez eles estavam disputando a performance deles, né? Quem é que tinha curado mais demônio?
Curado mais demônio não, gente. Não curem demônios em nome de Jesus. Deixa os demônios morrerem. Quem tinha expulsado mais demônios? Quem tinha curado mais doentes? Talvez eles estavam ali disputando a performance deles. Sei lá, de repente para saber quem ali tinha sido mais eficaz, dado mais frutos ali no ministério com Jesus. E aí Jesus brilhantemente faz uma coisa que eu acho incrível. Ele pega uma criança, uma figura totalmente desprovida de valor na sociedade daquela época, e hoje em dia a gente ainda está tentando aí fazer com que isso funcione, mas ainda a criança não tem o seu devido valor. Mas naquela época era muito pior. Mas a criança era pega, Jesus pegou aquela criança, colocou ali no meio e disse assim: olhem para essa criança. Em verdade eu vos afirmo que se vocês não forem como essa criança, vocês jamais herdarão o reino dos céus. Jesus ele estava colocando ali que, na verdade, o que agradava o coração de Deus era que nós fôssemos e devemos ser como crianças diante dele, dependentes dele para dar frutos. Nós precisamos entender essa analogia e aplicar na nossa vida. Jesus ele traz essa analogia para nos ensinar que a pureza precisa estar na intenção do nosso coração quando nós estamos desejando dar frutos. E os discípulos ali disputando, e isso poderia levar, e é um perigo muito grande a gente entrar por esse caminho de vanglória. Um caminho em que a gente começa a achar que realmente alguma coisa depende da gente. Sabe, a igreja é um lugar e um celeiro maravilhoso, né? É um celeiro maravilhoso que nós aprendemos muito. Mas a gente pode cair na tentação e no risco de achar que algumas coisas só acontecem por nossa causa. Porque eu estou lá, porque eu estou ali para fazer, porque isso depende de mim. E há pessoas que isso vai entrando no coração de uma maneira tão forte que ela nem prepara outros para fazer aquilo que ela faz, para ela não perder o lugar dela. A gente percebe isso, que pessoas que nem preparam outros para fazer. Hofferman estava ali, ó. Hofferman não tem nenhum medo disso, né? Coisa linda. Botou ali o Adrielzinho para tocar os pratinhos, gente. Não, o Adriel já está ali, ó. E que coisa linda isso, é a gente preparar outros para que também possam frutificar. E a igreja é um lugar onde nós corremos muito risco de achar que as coisas acontecem por nossa causa. E essa vanglória vai nos levar para um caminho muito parecido com o dos fariseus, que se orgulhavam dos seus feitos. A gente viu a gente vê naquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, que o fariseu estava ali agradecendo por não ser como aquele publicano. E, na verdade, o publicano estava ali rasgando o coração diante de Deus. E era a oração dele que Deus estava recebendo e não a do fariseu. E o fariseu ele estava se vangloriando por não ser como o publicano. E, então, os fariseus eles faziam as coisas para serem vistos. Os frutos eram para ser vistos. Essa era a motivação. E a gente precisa analisar a motivação do nosso coração. Para que eu quero frutificar? Qual é a minha intenção ao frutificar? É para que o Senhor seja glorificado? Ou para que eu seja visto? Ou para que eu pareça muito espiritual? Para que as pessoas olhem para mim e me vejam como uma pessoa muito espiritual? E aí eu lembro também daquele texto em Apocalipse. E é muito sério isso. Eu sei que é algo até um pouco pesado da gente ouvir. Mas é muito sério isso. Lá em Apocalipse, no capítulo 2... Jesus ele fala para o anjo da igreja de Éfeso. E aí o que ele diz para o anjo da igreja de Éfeso? Olha, eu conheço as suas obras. Eu sei do teu trabalho árduo. Olha como Jesus reconhece o que ele está fazendo. Eu sei do teu trabalho árduo. Eu sei da tua perseverança. Eu sei que você não suportou homens maus. Eu sei que você se esforçou para permanecer em mim. Você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome. Mas o que tenho contra ti é que abandonaste o primeiro amor. Isso é muito forte e é muito importante da gente se atentar, porque às vezes a gente pode estar trabalhando e até dando fruto
frutos, mas abandonando o primeiro amor, abandonando a motivação correta, abandonando o nosso foco. E a gente precisa voltar às obras do primeiro amor. E é isso que Jesus continua falando. Ele diz para o anjo da igreja de Éfeso: arrependa-te, volte às práticas do primeiro amor, ou eu vou tirar de você o teu candelabro. O que significava isso? Eu vou tirar de você o trabalho que você faz, porque eu não preciso do teu trabalho. Eu preciso do coração, do teu coração empregado nisso, do teu amor empregado nisso. Então a motivação para frutificar, ela precisa ser o amor, uma resposta àquilo que o Senhor já fez por nós. Então Jesus ele está dizendo para nós hoje: se o teu trabalho, se o teu fruto for resposta, se ele é resposta daquilo que eu já fiz por você e do teu amor por mim, ele é bem-vindo. Agora, se você está fazendo só para parecer espiritual, ou se é por costume, ou qualquer coisa que seja, eu tiro de você o teu candelabro. É isso que o Senhor está dizendo para nós. É por amor que Ele quer que nós respondamos à graça e à misericórdia que Ele já nos deu. Então, nós precisamos avaliar constantemente qual é a motivação do nosso coração ao dar frutos, ao trabalhar para o Senhor. Porque o trabalho, ele precisa vir carregado, impregnado de amor. Se ele não estiver impregnado de amor, ele vai ser vazio, ele não vai ter nenhuma validade. Então vamos estar atentos nisso. E uma coisa muito importante também é que quem dá fruto é podado. É podado, é necessário a poda. No versículo 2 do capítulo 15 de João, ele fala assim: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda, gente, ela é necessária. Sabe por quê? Muitas vezes nós mesmos, dando frutos com a motivação correta, fazendo por amor, por uma extensão e resposta ao que Jesus já fez, às vezes a gente vai acumulando em nós galhos desnecessários, a gente vai acumulando em nós coisas desnecessárias, comportamentos e condutas que não agradam ao Senhor, e aí Jesus, por amor a nós, vem e pum, poda. E às vezes a gente não entende a poda, e a gente resiste à poda, e se a gente resistir a essa poda, a gente para de dar frutos. Mas é essa poda necessária para que a gente dê o que Jesus fala aqui? Mais fruto ainda. Se eu me submeto à poda, se eu entendo que essa poda ela é necessária, eu vou dar mais frutos ainda. Tem uma curiosidade interessante a respeito da videira. Depois que todos os frutos são colhidos, que isso acontece no verão, ela entra num processo de descanso no inverno. As folhas caem, ela fica feia, as folhas caem. E esse inverno parece ser o fim, né? Parece ser um momento em que, poxa, uma coisa triste até. Mas esse inverno, ele é importante para a videira, porque é no inverno que os parasitas morrem. É no inverno que o tronco da videira, ele cria ainda mais amadurecimento, ele é mais ainda maturado. O inverno na nossa vida, ele vai ser necessário também. Vai ser necessário para matar os parasitas, vai ser necessário para que a gente amadureça. Se a gente passa só o tempo inteiro em situações boas, no verão, com sol, a gente não vai entender que o inverno é necessário para amadurecer. O inverno faz com que a gente fique mais enrijecido. E esse enrijecimento não é para nos deixar duros no sentido de inflexibilidade, mas é para que nenhum vento, nenhuma tempestade, porque no verão gosta de chover, tire a gente do lugar. Então a gente precisa também aceitar as podas e os invernos que vão estar sempre na nossa vida, não tem como a gente correr deles, eles sempre virão, e aí o verão volta e a gente vai produzir de novo belas uvas, assim como acontece com a videira. O verão sempre vai voltar. Mas é necessário esse processo de frutificar, para que a gente possa entrar num processo de frutificação. E por último, então, depois que a gente viu tanta coisa, mais difícil, é tempo de frutificar. Você já entendeu
Já entendeu que não é pelo teu mérito? Já entendeu que não é por esforço teu próprio, que é a videira quem produz os frutos e você está completamente enxertado nela e precisa permanecer? Se você já entendeu isso, se você já entendeu que a tua motivação precisa estar correta, é tempo então de frutificar, é hora de frutificar. Nós precisamos fazer isso para que os nossos frutos alimentem outras pessoas. Quando nós estamos alinhados nessa motivação correta, nós vamos dar muitos frutos. E aí eu quero ler com vocês Salmos 1, versículos de 1 a 3. Salmos 1, de 1 a 3. Que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Sabe por que a árvore plantada junto a correntes, a águas correntes, ela dá fruto? Porque ela está conectada à fonte. Ela não está como uma planta plantada num vaso. Uma plantinha que fica ali, só num vaso, esperando que alguém, lembre-se que ela exista, e se esse alguém for eu, ela está perdida. Porque eu tenho uma dificuldade de cuidar de planta. Mas eu até contei esse testemunho, vou contar para vocês também. Eu ganhei uma orquídea, dia 12 de março, eu tenho a data, e ela ainda está viva. Queria que vocês, por favor, aplaudam ao Senhor. Ela ainda vive, porque aí me disseram que orquídea também não morre fácil, eu fiquei um pouco chateada, mas enfim, eu tenho cuidado da orquídea. Mas, se a planta que está ali plantada num vaso, ela depende de alguém lembrar dela, para ir lá e regar, não é isso? Mas a árvore plantada junto às águas correntes, ela está completamente sendo irrigada o tempo todo, no tempo certo. E é por isso que ela dá o fruto no tempo certo. Nós precisamos ser plantados junto às águas correntes, a água da vida que é Jesus. Se nós estivermos plantados, nós vamos ser regados com água fresca o tempo todo. Não vamos depender de eventos para sermos regados. E às vezes a gente é regado em eventos. E eventos que eu digo é quando a gente vem no culto até. Sabe, eu preciso ser regado através da palavra, do louvor. Isso tudo é lindo, gente, é maravilhoso. Mas eu preciso de segunda a segunda estar plantado junto às águas correntes. Água só um dia da semana pode fazer a planta morrer, dependendo da necessidade que ela tem de água. Então a gente precisa estar plantado, conectado à fonte. Tem muitas vezes, né, que a gente passa por... Eu gosto muito de retiros, gosto muito de congressos, eu amo. Mas tem vezes que a gente vai num retiro, vai num congresso e volta cheio, né, cheio do poder. E a gente vem e é aquele fogo, mas aquilo passa. Por quê? Porque nós estamos plantados junto às águas correntes. Isso tudo é muito bom quando a gente está conectado com a videira o tempo todo. Vai nos fortalecer, vai dar novas ideias, vai dar um up para que a gente possa, né, caminhar e avançar ainda mais e melhor. Mas a gente precisa, no dia a dia, estar plantado junto às águas correntes. Porque essa rega de água nas plantas que estão no vaso, elas dependem de outras pessoas, depende de alguém lembrar. Mas se você está plantado junto às águas correntes, no ribeiro de águas, você vai ser completamente regado o tempo todo e dará o fruto no tempo certo. Então, só para que a gente possa concluir e retomar um pouquinho aqui do que a gente aprendeu hoje, para a gente sair desse momento aqui, dessa ministração,
prontos para frutificar. Se você já está frutificando, que você frutifique mais, que você dê mais frutos para o Senhor. Se você ainda está aí, não está frutificando, que você possa pegar tudo isso aqui hoje, colocar em prática e passar a dar frutos para o Senhor. Então, para que a gente possa compreender, vou retomar de novo, eu já falei que eu devia ter sido professora, porque eu gosto de fazer resumo. Não dá para se esforçar para frutificar, não dá. Isso ficou claro? Não dá para a gente se esforçar para dar frutos, mas a gente precisa se esforçar para permanecer. Então eu preciso permanecer na videira, e se eu permanecer eu vou dar frutos. A segunda coisa, eu preciso saber qual é a motivação para frutificar. Se a minha motivação for que o Pai seja glorificado, vai e dê muitos frutos. Se a motivação for essa. Agora, se a nossa motivação não for essa, seja honesto com você mesmo e alinhe a sua motivação com o Senhor. Porque aí você vai ser aquela árvore que a gente tem que ir de cesto para pegar os frutos, de tantos frutos que vão cair. Se a gente alinhar a nossa motivação, nós daremos muitos frutos para o Senhor. Quando a gente compreende essa verdade, aceita as podas, aceita os invernos, não há como não frutificar. Não há como não frutificar. E uma coisa muito linda é que a árvore frutífera, ela não alimenta a si mesma. Você não vê o pé de carambola do Fernando comendo a própria carambola. Quem ele alimenta é o Fernando, a Larissa, a Rosana. A árvore frutífera, ela alimenta outras pessoas, mas ela se alimenta pela raiz. Plantada junto às águas correntes, ela é alimentada pela fonte e serve de alimento para outras pessoas. Que eu e você possamos fincar as raízes em Jesus, se alimentar dele, desfrutar dele, se relacionar com ele e sermos frutíferos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, se coloque em pé, vamos.